Vamos abrir as nossas Bíblias para o Salmo de número 74, livro dos Salmos de número 74, do verso 1 ao verso 11. Livro dos Salmos de número 74, do verso 1 ao verso 11. Por que nos rejeitais, ó Deus, para sempre? Por que acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança, lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal feito inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias, e alteiam seus próprios símbolos. Verso 5. Parecem-se como os que brandam machados expensos da floresta. E agora todos esses lavores de entalhe quebram também com machado e martelos. Verso 7. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até ao chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com este de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós que saiba até quando. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Porque retrais a mão sem a tua destra e a conservas no teu seio? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Louvamos o teu glorioso nome, porque sabemos que só tu é Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos mais fiéis a ti, a te engrandecermos a cada instante. Abençoe os irmãos nesse momento, que possam, ao analisar esta mensagem, a tua palavra, Senhor Deus, serem revigorados, fortalecidos e terem conclusões diferentes ao teu respeito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos vivendo dias muito difíceis. Esse ano começou com uma ameaça de guerra entre os Estados Unidos e a Coreia. Depois tivemos problemas climáticos e desde março estamos vivenciando a Covid-19, que tem ceifado milhões de vidas, que tem levado pessoas a se entristecerem. E em meio a tudo isto fica a pergunta: onde Deus está? O que Deus está fazendo? Como podemos, então, enfrentar os sofrimentos que passamos aqui neste mundo? Nesta noite, eu gostaria de analisar com os irmãos que há 3 conclusões erradas que o crente tem a respeito de Deus em meio aos seus sofrimentos. Há 3 conclusões erradas que o crente tem a respeito de Deus em seus sofrimentos. Vamos lembrar que Asaf, ele é o autor deste salmo. Asaf compôs 12 salmos, o Salmo 50, o Salmo 73 ao Salmo 83. Asaf era um levita, um músico, constituído por Davi para dirigir os cânticos no templo. É interessante que Asaf quer dizer cobrador. Asaf, ele é um dos principais músicos de Davi naquela época. E notamos, então, que no Velho Testamento, o músico, o levita, ele não só cantava, ele trabalhava com as cortinas, ele trabalhava em todos os serviços que requeriam ali no templo. Lembrando que haviam 3 grupos: os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Esses eram as 3 divisões dos serviços que aconteciam pelos levitas ali no templo.
Lembrando, então, que Asaf, ele é um homem que teve muitas experiências. E devemos lembrar, então, que o livro dos Salmos, que é tocar com harpa, são 5 livros. E esses 5 livros servem de cântico para todos os tempos de Israel. E é chamado Salmódias, né? Vamos lembrar que o livro 1 de Salmos começa do livro de Salmo de número 1 até ao Salmo 41. Esse é o primeiro livro que corresponde ao livro de Gênesis. Então, os Salmos correspondem aos Pentateucos. O primeiro Salmo, que é de 1 a 41, que é o primeiro livro, ele corresponde a Gênesis porque fala do pecado dos homens. O segundo livro dos Salmos vai de 42 a 72. Ele corresponde ao livro de Êxodo, por causa do tema sobre a salvação do homem e a libertação de Israel. O livro 3 dos Salmos vai de 73 a 89. Corresponde ao livro de Levítico, que trata do tabernáculo e dos seus ritos. O quarto livro dos Salmos, que vai de 90 a 106, corresponde ao livro de Números, que trata da peregrinação de Israel no deserto, né, até a terra prometida. E o quinto livro, que vai do 107 ao 150, corresponde ao período de Deuteronômio, que tem a ideia deste salmo de número 750, o louvor à palavra de Deus. Entendendo isto, nós, então, estamos vendo que Israel, o contexto deste salmo é o contexto da invasão de Nabucodonosor à Babilônia. A Babilônia, aliás, por Nabucodonosor, está invadindo Jerusalém. Os irmãos bem sabem que no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 25, está registrada esta invasão. Lembrando, então, que esse contexto é o contexto que Asaf está vivenciando. Ele está vivenciando esta invasão, ele está vivenciando o caos que a nação de Israel se encontra nesse momento por conta desta invasão. Quero lembrar, então, que esta invasão trouxe vários problemas à nação de Israel. E é nesse contexto que Asaf está vivendo e vai nos ensinar muitas coisas a respeito de como agir em meio aos sofrimentos. Bem, a primeira conclusão errada que eu quero destacar aqui nesta noite a respeito dos sofrimentos que nós enfrentamos é a conclusão do abandono. Do verso 1 ao verso 3, diz assim: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Lembra-te da tua congregação e de que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, do qual tens trabalhado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Então, note que o santuário aqui, que é o tabernáculo, o templo, né, o templo de Israel, e significava e simbolizava a unidade da nação. Sem o templo, não havia adoração a Deus, de modo congregacional. E Israel tem, nesse momento, o seu templo destruído. Eles não podem mais louvar a Deus de modo congregacional. Quero lembrar-vos que, diante dessa realidade, quando se está se enfrentando problemas, o que vem à mente da pessoa é que Deus abandona. Incrivelmente, nós temos registrado isso lá em Mateus, né? Quando João Batista, que era o primo de Jesus, que viu o batismo de Jesus, ele próprio batizou Jesus, e ele ouviu aquela voz do céu vinda: este é o meu filho amado e quem me compraz. Quando João Batista foi preso, perto de ter a sua cabeça degolada, ele mandou perguntar a Jesus se ele era aquele que havia de vir. Ele teve a constatação que Jesus era o Messias prometido. Mas por que então João Batista fala dessa forma se Jesus era aquele de vir, já que ele tinha todas as evidências manifestadas que ele conhecia a respeito do Messias? É porque ele estava preso.
Quando se está em prisão, não se pensa em outra coisa a não ser libertação. Então, Asaf, que era um músico, ele não está isento de ser acometido pelo sofrimento, ele está sofrendo com a nação de Israel. Então, diante desse sofrimento, ele não se situa no tempo profético ou no tempo escatológico. Vamos lembrar que o profeta desta época era Jeremias. Os profetas viviam na época dos reis. Para que você entenda melhor isso, a Bíblia não está numa ordem cronológica. Ela está numa ordem de assuntos. Você vai ver assuntos lá no livro dos reis, nos salmos, nos livros proféticos. Por quê? Porque a Bíblia foi composta numa ordem de assuntos. Por exemplo, o livro de Jó foi escrito primeiro, mas Gênesis foi o que fala da criação. Então, os eventos de Gênesis são primeiros, mas escrito primeiro foi o de Jó. Então, por isso, por ter os eventos primeiro, é que Gênesis ficou sendo o primeiro livro, mas ele não está na ordem cronológica em termos de ter sido escrito, porque foi o livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito. Então, observe que é por isso que há os assuntos para frente, no meio, e atrás. Então, nós vemos isso, talvez por isso que você tenha, às vezes, dificuldade de entender, porque os profetas viviam na época dos reis. Então, para entendermos os profetas, temos que ler o livro dos reis. Primeiro e segundo livro dos reis, primeiro e segundo livro das crônicas, nos ajudam a nos situarmos no tempo. Então, Asaf aqui, por se ver nessa situação de abandono, essa era a sua conclusão errada, por ver o sofrimento, ele esquece que a nação de Israel, relatada lá no primeiro livro dos reis, 25, foi por causa do pecado da nação, que Deus permitiu que a Babilônia tivesse vitória sobre Israel. Lembrando que era vergonhoso demais para uma nação ser cativa da outra. Por quê? Primeiro, porque ela tinha que adotar o Deus vencedor da guerra. Segundo, que ela tinha que adotar os costumes do povo vencedor. Israel perderia sua liberdade de cultuar a Deus, a sua liberdade civil. E isso, então, implicaria numa escravidão. Por isso que houve as deportações. Então, como Jeremias é um profeta exílico, sendo que foi para o Egito, e Ezequiel foi para a Babilônia, como Daniel fora também, Daniel é um profeta exílico, como Ezequiel. E Asaf, então, está nessa situação. Ele tem a conclusão errada que Deus abandonou Israel. Mas, na realidade, foi Israel que abandonou a Deus. Quando Israel despreza a palavra de Deus, de modo claro, nítido, ela estava dizendo que desprezava a Deus. Isso é uma realidade que o Velho e o Novo Testamento mostram. Irmãos, um fato importante sobre isso, que os autores veterotestamentários, eles não criam que as coisas aconteciam por acaso. Eles não acreditavam no fatalismo, que é uma doutrina, uma filosofia grega. Deus está no controle de tudo e ele trabalha na história. Nós não cremos em fatalismo. Então, quando o profeta viu um terremoto, ele dizia que Deus estava falando. Então, qualquer coisa que acontecia era uma demonstração que Deus estava se manifestando. E aqui está acontecendo isso. Porque a nação abandonou a Deus. Por causa da idolatria, por causa dos pecados imorais. Isso leva a Deus, então, a agir permitindo que os babilônios sejam instrumentos de castigo dele para com a nação de Israel. Eu quero lembrar, irmãos e amigos que nos veem e nos ouvem, que nem sempre os sofrimentos são ocasionados por pecado. Nós temos um leque a percorrer. Pode ser por pecado, como é esse contexto aqui. Pode ser por uma aprovação, como é o contexto de Jó. Jó estava sendo provado e não entendera, porque ele não tinha um livro para consultar o que estava acontecendo com ele. No caso de Jó, Deus estava provando a Satanás que Jó era fiel, independente da situação que ele tinha, financeiramente falando.
Então, nós podemos sofrer por pecados, podemos sofrer por provações, podemos sofrer para o despertamento, podemos estar sofrendo para melhorarmos mais diante de Deus. Então, há um leque a ser percorrido. E o que temos que fazer, então, dentro disso? Percorrer esse leque. Descobrir o que Deus requer de nós. E isso vai nos levar a termos fazermos uma introspecção das nossas vidas diante de Deus. E Deus, então, nos impacta, às vezes, para nos voltarmos para Ele, que é o caso que está acontecendo aqui com Israel. Deus impacta Israel com a invasão babilônica. E aí se tem esta conclusão errada da parte de Asaf e dos israelitas, que Deus havia abandonado. Há 3 conclusões erradas que o crente tem a respeito de Deus em meio aos seus sofrimentos. A primeira conclusão errada é do abandono de Deus. Deus, irmãos, nunca nos abandonou. Ele diz em Isaías 41:10, que é o contexto de ameaça da Síria. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento pela minha destra fiel. Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, interessante que a única pessoa que tem o conhecimento de causa, e nenhuma outra tem isso, é o Senhor Jesus, de abandono. Diz: Pai, por que me desamparaste? E Jesus foi abandonado pelo Deus Pai por causa dos pecados da humanidade que estava sobre si. E Deus não poderia contemplar mais os pecados que estavam em Jesus. Então, Jesus é a única pessoa que pode dizer que foi abandonado. Ele foi abandonado para que não fôssemos abandonados. Mas Israel aqui abandonou a Deus. E aí nos vem a pergunta que devemos fazer. Será que não temos abandonado a Deus? Será que não temos o desprezado? Será que não temos tido a oportunidade de fazermos uma reflexão sobre as nossas vidas diante de Deus, pelo que está nos acontecendo? Essa pandemia, irmãos e amigos, deve nos levar a refletirmos sobre isso. A presunção do homem, o orgulho do homem foi quebrado com a pandemia. O mundo está parado. Esse ano praticamente não existiu. Observe, então, ele diz: por que acende a tua ira contra as ovelhas de teu pasto? Interessante que a palavra pastor, poimene no grego, né? Pastor, no Velho Testamento, tem 3 sentidos importantes. Deus cuidando de pessoas, o homem cuidando de animais e o homem cuidando de outros homens. Então, Deus como pastor, como supremo pastor de Israel, ele via o seu povo como ovelhas, mas estavam sem ele nesse momento por culpa das ovelhas. Observe, então, que Asaf, ele faz lembrar. Outro detalhe importante na questão de Asaf é que ele entendera muito bem que em Números 4, o sacerdote começava a estagiar com 25 anos e se aposentava com 50. Depois ficava ajudando os que adentravam o sacerdócio. Jesus começa com 30 anos, como diz Lucas 3. E, de fato, o sacerdócio se mantinha no termo de atuar com 30 anos, que era a idade da experiência. Nós observamos, então, como levita, como alguém que estava trabalhando no templo, como alguém responsável pela música, que Asaf se abate grandemente com a invasão dos babilônios. Ele vê um cenário aterrador em sua vida. Como, então, devemos reagir diante dos sofrimentos? Irmãos e amigos, é confiando na intervenção de Deus.
O Salmo 119 vai dizer, se eu não me engano, no verso 73, foi bom ter passado pelo sofrimento para que eu atinasse para os teus decretos. Os sofrimentos nos fazem refletir. Não porque Deus seja masoquista. Deus não tem prazer no sofrimento. Mas o homem é sádico. Deus não é sádico e nem masoquista. O homem pode fazer o outro sofrer pela escravidão. Como temos visto a questão dos nossos dias, a ambição pelo poder. E percebemos então que Asaf tem a sua visão desfocada por causa do sofrimento que ele estava contemplando. E aí ele vai dizer então no verso 3, dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo do santuário. Então, está usando aqui o antropoformismo, está atribuindo partes humanas a Deus. Quando ele fala partes, não é que Deus tem pés, mas é que ele queria ver a ação de Deus, ele queria que Deus mudasse este quadro, que Deus tornasse diferente aquela situação. Mas Jeremias vai dizer no capítulo 25 que Israel passaria 70 anos no cativeiro babilônico. E aí o autor do Salmo 126 diz, ele diz lá, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No sofrimento, temos que contar que há um tempo para o sofrimento. Então, você que perdeu parentes nessa pandemia, ou de Covid-19, ou de qualquer outra situação, Deus está presente. Ele conforta. Ele quer lhe ajudar. Mas há necessidade de se voltar para Ele. Há necessidade de refletir sobre a sua própria vida diante dele. E Asaf, então, está muito abalado por esta situação. Ele vai dizer, então, no verso de número 4, os teus adversários bramam nos altares da Assembleia. E adentramos, então, a segunda conclusão errada que o crente tem de Deus em meio aos seus sofrimentos. Acabamos de ver que a primeira conclusão errada é o abandono de Deus. Nós concluímos isso nos sofrimentos que nós passamos. Mas a pergunta é, será que Deus nos abandonou ou nós que abandonamos a Deus? E aqui temos a resposta, nesse texto. Foi Israel que abandonara a Deus. Você deve pensar sobre isso, em meio aos seus sofrimentos. Os sofrimentos devem nos fazer nos apegarmos mais a Deus, a dependermos mais de Deus, a não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos naquilo que Deus pode realizar aqui. Então, por que nos rejeitastes, ó Deus, para sempre? Essas indagações, elas vêm na mente daqueles que não têm uma resposta por estar envolvidos com os sofrimentos. Irmão, nem sempre teremos resposta. Em alguns casos teremos e outros não. Mas o tempo vai mostrar. O tempo vai dizer a razão. E Deus está falando. É interessante que Abacuque teve essa dificuldade também lá. Porque me fazes ver a opressão, a violência. E quem estava praticando a opressão e a violência era a nação de Israel. E ele queria uma solução e Deus deu a solução. E a solução que Deus deu, ele não se agradou. Que era usar os babilônios para castigar Israel. Um povo orgulhoso. E ele se vê em conflito com isso, Abacuque. Mas por quê? Porque a nação havia pecado contra Deus naquele nível também. Então, a segunda aqui, conclusão errada que temos a respeito de Deus nos sofrimentos é a conclusão da falta de proteção. Então, se Deus abandonou, não há mais proteção. Asaf conclui dessa forma. Ele vai dizer isso do verso 4 ao verso 8. Ele diz no verso 4, os teus adversários bramam nos lugares das assembleias.
E eu tenho seus próprios símbolos. Interessante que naquela época do Velho Testamento, eles usavam a técnica de gritar, usavam as suas hastes para mostrar aos adversários e, além de mostrar, tinha como intuito intimidá-los. Então, note aí que os babilônios, vai dizer outros textos, que eles tinham os carros mais velozes da época. E note que aqui Asaf está vendo, nesse verso 4, os teus adversários estavam no meio da assembleia, eles estavam dando gritos de vitória. Eles estavam comemorando a vitória dentro do território de Israel. E é mais humilhante isso, ser derrotado na sua própria casa. Então, note que Asaf, ele se abate também por esta situação, de ver dentro do seu território a vitória dos seus inimigos, no caso, a Babilônia. Irmãos, é muito difícil, e eu noto que é muito difícil hoje, devido à teologia da prosperidade que apregoa que a pessoa sempre vai ter bons resultados, chamada até também uma doutrina chamada triunfalismo. E quando as coisas não dão certo na vida do crente, dentro da teologia da prosperidade, fica aquele silogismo. Se você está prosperando, Deus está lhe abençoando. Se você não está prosperando, Deus está lhe amaldiçoando. Se alguma coisa está dando errada, porque Deus está lhe amaldiçoando. Esse silogismo tem levado muitas pessoas a ficarem, ou a entrarem, melhor dizendo, em parafuso. Entrar em parafuso é a ideia de um avião que perdeu o controle. E aí, poderíamos dizer, então, que Paulo foi um fracasso nessa área. Porque Paulo, dentro da ideia da teologia da prosperidade, ficou pobre por seguir Jesus. Ele foi perseguido. E teve a cabeça degolada. Mas Paulo tinha a convicção que a sua felicidade não constava nos bens materiais que ele possuía, não constava na sua intelectualidade, constava no objeto chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo é o objeto da sua felicidade. E quando ele escreve as 3 epístolas, Efésios, Filipenses, Colossenses, ele está preso. E ele diz lá, levanta também, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se em Deus não é sorrir, é contentar-se em Deus. E somente alguém que tem Deus como objeto da sua felicidade pode pensar dessa forma. No caso de Paulo, acorrentado mãos e pernas, ele ficava em pé, propositalmente para dar cãibras, para ter mais dificuldades, para sofrer mais. Isso o Império Romano empregava isso. Mas estava feliz. E parece um paradoxo. Como alguém pode ser feliz no sofrimento? É porque o objeto da felicidade é Jesus Cristo. Irmãos, Asaf aqui, ele se entristece, porque ele perde a visão de quem Deus é. Nós não estamos imunes ao entristecimento, mas precisamos lembrar que o nosso objeto de felicidade é Deus. E só Ele é capaz de nos alegrar. Talvez você tenha colocado o seu objeto de felicidade em muitas coisas. No seu carro, na sua casa, no seu emprego. Hoje, muitas pessoas estão com dificuldades nessa pandemia porque quebraram financeiramente. Muitas empresas faliram, muitas pessoas estão desempregadas. E se Deus não for o objeto dessa felicidade, da sua felicidade, você também vai entrar em parafuso. Você vai ter muitas dificuldades. Por isso, ele diz no verso aqui de número 5, perecem-se os que brandam machado no espesso da floresta. Ele está aqui fazendo uma comparação com lenhadores, que ao adentrar em uma floresta, vão derrubar árvores. E aqui é como se os babilônios fossem os lenhadores. E Israel, então, sendo um lugar de tantas árvores que eles estavam derrubando. Ele faz essa ilustração, essa metáfora.
Ele coloca isso para dizer que os babilônios, então, estavam com todo o ímpeto para vencer Israel. Irmãos, Deus não deixou de nos proteger. Até quando somos derrotados, é vitória para Deus. É outro paradoxo que parece ser. Por que essa aparente contradição que nas nossas derrotas Deus é vitorioso? Porque nos voltamos mais para eles. Eu faço menção aqui do Salmo de número 20, verso 7, que é a oração do rei. E no caso o rei é Davi. Ele diz no verso 7, uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Deus até proibiu Salomão de ter cavalos. Salomão desobedeceu. Por quê? Porque havia uma tentação muito grande da pessoa confiar no seu poder ibérico. E o cavalo representa a força. É por isso que os carros de hoje têm... Quantos cavalos tem esse carro? Então, observe que Davi, no Salmo 20, verso 7, ele não confia no poder ibérico, ele confia em Deus. E aqui, descrito por Asaf, os babilônios vêm como lenhadores, derrubando tudo o que está pela frente. E aí ele vê a derrota da nação de Israel. Mas isso nos faz refletir. É por isso que eu estou afirmando que Deus é vitorioso nas nossas derrotas. Porque as derrotas nos fazem refletir. Deus nunca é um perdedor. Ele é vitorioso sempre. E ele permite que Israel seja derrotado na sua própria casa, para que Israel se volte para Deus. Essa é a razão de Deus permitir isso. Talvez, meu irmão, minha irmã, você que está sofrendo hoje, que até perdeu parentes hoje, se porventura aconteceu, porventura está desempregado, está doente, talvez nem saiba o que tenha. Deus provavelmente tem permitido isso para você fazer uma reflexão da sua vida diante dele. Quem sabe não é para você se apegar, e Deus espera a resposta da gente. Se é para sermos fiéis, vamos ser mais fiéis. Se é para nos arrependermos, vamos nos arrepender. Se é para sermos mais atuantes, vamos ser mais atuantes. O certo é que Deus espera uma resposta de nós. E Deus está esperando a resposta de Israel, do seu arrependimento, do tempo de reflexão sobre a vida da nação de Israel. E eles pensassem nisso. O verso 6 diz, e agora todos lavores de entalhes quebram também com machados e martelos. Então, ele tem a visão de um lenhador, ele passa, então, a colocar aqui, nesse momento, que quando os babilônios invadem Jerusalém, eles queimam o templo. Com que finalidade? De tirar o metal mais precioso, que é o ouro. Lembram lá? O primeiro templo de Israel, que Salomão construiu, era um templo que havia um grande esplendor. Os melhores materiais importados. Havia muito ouro. Lá no livro de Esdras, se eu não me engano, Israel chora porque não consegue fazer o templo do mesmo esplendor que foi o templo de Salomão. E aqui, então, os invasores querem levar esse ouro a todo custo, ao ponto de atearem fogo no templo de Jerusalém, para obterem seus chamados despojos. Toda nação em guerra no Velho Testamento, ela tinha os despojos. Interessante que muitas vezes não se entende essa questão, porque havia muitas guerras no Velho Testamento, porque Deus agia com as guerras. É porque os deuses se tornavam conhecidos através das guerras. E Deus, como diz lá em Êxodo 9, na praga que ele usa lá, ele diz que aquilo ele endureceu o coração de Faraó para que o nome dele fosse conhecido em toda a terra.
Essa foi a razão de Deus destruir o Império Egípcio, porque o Império Egípcio era a potência mundial da época. E é interessante que vários povos temeram Israel quando eles saíram do Egito, porque eles viram o poder de Deus. Como o próprio Deus diz, eu vos tirei com o meu braço forte. Então, o Deus se tornava conhecido pelas guerras. O Deus vencedor era adotado pelo povo derrotado. Note, então, que eles queimam o templo de Jerusalém. E o templo representava unidade para Israel. Era onde eles tinham a condição de estarem de modo congregacional, louvando a Deus, vendo os sacrifícios pelos seus pecados. Meus irmãos, eu imagino que hoje, devido à Covid-19, não podemos estar juntos de modo congregacional para louvarmos a Deus. Isso nos traz uma grande tristeza. E eu creio que Deus permitiu que a Covid atingisse o mundo todo, para que nós valorizássemos mais o culto a Deus. Uma das razões. Há um leque a percorrer, lembremos disso. Eu creio que nunca houve um desejo tão grande de estarmos juntos no templo louvando a Deus como agora. Eu espero que você esteja sentindo essa falta. Porque o próprio Deus, que poderia muito bem viver independente de se comunicar com quem quer que seja, Deus resolveu se comunicar com o homem. Se me faz lembrar quando Adão peca, lá em Gênesis 3, não foi o pecador que foi atrás do não pecador. Foi o não pecador atrás do pecador. Não foi Adão que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de Adão. Onde estás? Deus usa essa palavra. Por que te escondeste? Irmãos, Deus está atrás do homem. Por isso que Lucas 19 diz que o Filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Deus está atrás de você. Ele quer ter um relacionamento com você que está me vendo e ouvindo nesse exato momento. Está ouvindo esta mensagem. Quem sabe Deus nesse exato momento está lhe dando a oportunidade de se voltar para Ele. Ele quer que isso aconteça. Ele quer que você se volte. Ele vai dizer no verso 7, mais uma vez, deitaram fogo ao teu santuário, profanaram, arrastando até ao chão a morada do teu nome. Lembre-se que a Arca da Aliança ficava no templo, e a arca representava a presença de Deus. Deus não está mais representado ali no templo, porque o templo fora destruído. Não existe mais um lugar nesse momento para Israel buscar a Deus. Israel precisa se voltar para Deus. O verso 8, disseram no seu coração, acabaram com eles de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Ele fala então de todo o átrio do templo, melhor dizendo. De todos os departamentos que haviam naquele templo. Todos os setores. Vem ao chão. Irmãos, isso me faz lembrar quando, em 2011, o World Trade Center foi atacado pelo terrorismo. Ali foi um grande abalo que os Estados Unidos sentiu. E eu creio, irmãos, que esse grande abalo estamos sentindo nos nossos dias com a Covid-19. O mundo está paralisado. Deus está falando. Eu quero citar uma entrevista que a filha do Billy Graham, ela foi questionada a respeito do sofrimento desta época, do terrorismo e de tantas coisas que aconteceram nos Estados Unidos. E perguntaram a ela onde Deus estava quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Que aquelas pessoas que morreram. Ela disse que eles pediram para Deus sair de cena em muitas áreas dos Estados Unidos.
E Deus, como um cavalheiro, ele saiu de cena. Irmãos, Jesus falou algo fantástico. E diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem Deus, irmãos, não podemos fazer nada. Não existe ninguém intransponível nesse mundo. Não existe ninguém intocável nesse mundo. Só Deus é intocável e intransponível. Por isso precisamos contar com Ele, porque Ele vai à nossa frente. Asaf sente grandemente esse impacto, porque ele tem a conclusão aqui da falta de proteção de Deus. Uma conclusão errada. Deus permite que os babilônios invadam Israel, para que Israel venha a se consertar pela ação de Deus. Meus irmãos e amigos, o fato importante que devemos ter em mente que nós alegamos não ter tempo para Deus. Aí eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas é interessante que é algo que acontece, e está acontecendo hoje, e vai acontecer até que Jesus venha, que quando morre um parente, um amigo, um conhecido, ou um familiar, nós paramos de fazer tudo aquilo para dar apoio aos familiares que perderam aquele ente querido. Isso está certo, isso não é errado, não. Nós abandonamos tudo. O Salmo diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Irmão, nós temos tempo agora suficiente para lermos a palavra de Deus mais, para orarmos mais. Deus está dando o tempo que muitos alegam não ter. Você que não é crente, que tem esta ideia também. Não, eu vou aproveitar os prazeres desse mundo e quando der, quando sobrar um tempo, eu vou me voltar para Deus. O grande problema disso é que a morte não escolhe faixas etárias. A morte não vai dar tempo. Ela acontece a qualquer tempo. Eu quero citar também o que Jesus falou em João 11. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gnosco ali não é um conhecimento investigativo, é um conhecimento experimental. Não é o conhecimento de folhear ou de achar passagens. É um conhecimento que tem experimentação da conversão em Deus. Israel conhecia a Deus, mas se afastaram de Deus. Se você, meu irmão, está afastado de Deus, você pode regressar nessa noite, voltar aos caminhos de Deus. Você pode ter um encontro verdadeiro com Deus novamente. Voltar à convivência da comunhão. Deus está lhe dando também esta oportunidade. Você que está diante de Deus, eu quero até aqui esclarecer que afastamento de Deus não é mais só vir ao templo. Salmo 96 diz que esse povo está diante de mim com o coração transviado. Desviado para Deus não é alguém que vem mais ao templo. É alguém que pode estar no templo que não está cumprindo a sua palavra. Desviado para Deus não é lugar, é coração. Você pode estar até nos cultos. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus hoje, que você está ouvindo. Mas pode estar desviado de Deus por não fazer a vontade de Deus. Então, volte-se para Deus. Há 3 conclusões erradas que o crente tem a respeito de Deus em meio aos sofrimentos. A primeira conclusão é o abandono de Deus. A segunda conclusão é da falta de proteção de Deus. Asaf tem isso em mente, e a nação de Israel também. A terceira conclusão
está do verso 9 ao verso de número 11, que é do silêncio de Deus. Ele diz, e eu quero aqui mais uma vez repetir o verso 8, que diz: disseram no seu coração, acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Note que os babilônios estão obstinados a destruírem o templo de Jerusalém, tudo que havia ali. Eu quero reportar-me também quando o general Tito invadiu Jerusalém. Isso já depois de Cristo. E há um fator histórico e arqueológico muito interessante. Os irmãos e amigos contemplam os muros de Jerusalém, chamaram Muros das Lamentações, onde os judeus ficam lá sacudindo, e talvez você não tenha entendido por que eles fazem aquilo, é porque eles entendem que todo ser deve louvar a Deus, todas as células. Interessante que o general Tito não derrubou a muralha por completa, porque ele queria que ficasse marcado na história de Israel que os romanos invadiram Jerusalém e destruíram o templo e uma parte das muralhas. Eles disseram, olha, está aqui o sinal que isso aconteceu. E até hoje as muralhas estão lá como prova que os romanos invadiram Jerusalém e deixaram uma marca profunda em Israel. Então, note que, voltando aqui para o verso 9, diz assim, já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta. Interessante que quando Josias assume Israel, ele tira todos os deuses dos altos que Israel adorava. Josias leva Israel, ele até é achado nessa época o livro da lei, ele leva Israel a voltar-se para a palavra de Deus, leva ao culto teocêntrico. Israel então se volta para Deus na época de Josias. Mas agora, eles não têm mais essa situação. Ele coloca então no verso 9 que não havia ninguém para pregar para eles, isso é muito interessante. Nós temos aqui, irmãos, um fator de grande preponderância que deve nos levar a uma análise muito profunda. Ele vai dizer no final do verso 9, nem entre nós há quem saiba até quando. Ele diz que não há profetas, já não vemos os nossos símbolos, já não vemos nossos símbolos, já não há profeta. O profeta, irmãos, era aquele que retransmitia a palavra de Deus à nação e aconselhava os reis de Israel. Jeremias foi deportado para o Egito. Ezequiel está indo deportado para a Babilônia. Daniel também. Eles não têm mais a pregação. Eu ouvi uma certa vez, digo algo muito aterrador. Olha, o culto foi tão bom, mas tão bom que nem pregação teve. Como é que um culto pode ser bom, irmãos, se Deus não fala? O único momento que Deus fala no culto é na hora da mensagem, da exposição da palavra de Deus. Irmãos, a mensagem, eu costumo dizer que ela é o coração da igreja. É a mensagem que sustenta a igreja. É a mensagem que norteia comportamentos, música, e etc, etc. Sem mensagem não tem como a igreja viver. Estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus é tão desprezada que há igreja que não tem mais nem pregação. É porque é maçante, é cansativo, eu fico ali só ouvindo. Irmãos, eu posso lembrar que quando, depois desse episódio dos 70 anos, lá em Esdras, quando Esdras vai ao púlpito, sobe e prega, eles choraram de ouvir a palavra de Deus de um dia ao outro. E é interessante que na maioria das menções, das pregações, elas eram longas. Quando Paulo se despede dos irmãos,
lá em Atos. Ele prega até que um cai da janela. Um dia ou outro. Cada tempo que se passa, a mensagem está sendo encurtada. E aí estão preenchendo os cultos com entretenimento para agradar as pessoas. Estamos vivendo dias, irmãos, em que, em detrimento da música, a pregação é reduzida. Pode-se cantar 10 horas, mas não se pode ouvir a palavra de Deus nem meia hora ou uma hora. Porque estão sendo acostumados a não ouvirem a palavra de Deus. Eu vi uma história de um missionário quando foi na Índia. Tanto lá na época de Esdras, como em Jerusalém, não havia bancos para as pessoas sentarem. E eu não estou dizendo que é errado ter bancos hoje, graças a Deus, porque temos, até acolchoados em alguns lugares. Mas quando o missionário foi na Índia pregar, todo mundo sentado ali, eles ouviram, e o pastor estava, e o missionário preocupado com o tempo que ele estava pregando. Quando ele terminou de pregar, eles disseram: já nós queremos ouvir mais de uma hora, porque quando não éramos crentes, nós tínhamos o prazer, assentados mesmo, de cultuarmos a Deus que não era o verdadeiro Deus. Irmãos, é incrível como as pregações têm sumido nos nossos dias. As pregações hoje têm sido mais psicológicas, mais antropológicas, menos teológicas, menos bibliológicas. E nós percebemos que por falta da mensagem, Deus diz para Osés: o meu povo erra por falta de conhecimento. E tu, sacerdote, não ensinaste. Irmãos, há dois lados. Ao lado que não há pregação, mas ao lado que há pregação, e nós fazemos de conta como se não houvesse. Eu quero aqui fazer um contraste também entre ouvir e escutar. O povo de Israel ouviu muitas vezes a palavra de Deus, mas não escutaram. Escutar para Deus não é ouvir. Escutar para Deus é cumprir a palavra de Deus. Aí me vem agora na mente a pergunta: nós só estamos ouvindo ou escutando? Escutar para Deus é cumprir a palavra de Deus. Então, note que Asaf não tem aqui um profeta para pregar. Note que Asaf sente a falta do profeta. O profeta não tinha uma mensagem própria. Por isso que ele diz: assim diz o Senhor. Deuteronômio 18, ele combate o falso profeta. O falso profeta era aquele que, por presunção, por orgulho, pregava mentiras, como para detectar uma mentira no Velho Testamento. Era quando aquela mensagem proferida por ele não se cumprisse. Jeremias enfrenta isso. Ele diz que o povo vai ser levado 70 anos, que irão ficar no cativeiro, e se levanta um lá e diz: olha, mentira de Jeremias diz. Deus não vai levar Israel. E esse profeta morre, porque ele mentiu. E lá diz que se não se cumprisse a palavra do profeta, 100%, ele morreria. Irmão, nós estamos, nos nossos dias, encarecidos de ouvirmos a palavra de Deus. Eu quero citar o privilégio que nós temos, que a geração de Moisés não tinha e outras gerações não tiveram. Nós temos a Bíblia na totalidade. Nós chamamos isso de revelação plenária. De Gênesis a Apocalipse. Eles não tinham partes da Bíblia. Só tinham partes da Bíblia, melhor dizendo. As epístolas eram circulativas de uma igreja, mas eles não tinham um livro que eles podiam folhear, podiam acompanhar. Até porque o escriba, no caso do Velho Testamento, tinha que se ter muito dinheiro para possuir uma cópia. E os irmãos do Novo Testamento, por estarem em perseguição, pela questão financeira, não podiam comprar um manuscrito. Irmãos, a Bíblia tem Bíblias de todos os preços hoje. Você pode até Bíblia em áudio.
mas está dando menos valor. Jesus disse: a quem muito é dado, muito mais lhe será. A nossa geração vai ser a mais exigida de todas, porque temos a revelação plenária de Deus. Tudo o que precisamos saber está de Gênesis a Apocalipse. E nós precisamos nos situar no tempo escatológico. Nós estamos vivendo, irmãos, os últimos dias da era da igreja. Esses acontecimentos como pandemia, como rumores de guerra, não fazem parte da grande tribulação. Eles fazem parte nos nossos dias do final da era da igreja. A palavra de Deus precisa ser pregada. Asaf sente a falta da pregação, de alguém para dizer o que vai acontecer conosco. Jeremias pregou, eles desprezaram Jeremias. Lá Isaías diz no seu livro que alguns homens se achavam tão eruditos que disseram: nós não queremos ouvir palavras, queremos ouvir palavras aprazíveis, agradáveis. Estamos vivendo, irmãos, nesta época de desprezo pela palavra de Deus. Qual é a sua reação ao ouvir a palavra de Deus? O que você tem feito ao ouvir a palavra de Deus? Ele diz no verso 10: até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Vamos lembrar que Asaf tem em mente que os inimigos de Israel eram inimigos de Deus. Eu quero citar que guerra santa no Velho Testamento não era quando o povo implicava com o outro por fins de ambições materiais, de poder, não. Guerra santa era quando Deus mandava guerrear o povo e ele deixava claro esta ordem. Não é quando o povo achava que deveria guerrear. Hoje se fala muito de guerra santa, mas Deus não está mandando ninguém fazer guerra hoje. Hoje as guerras muitas vezes têm o intuito do poder armamentista. Está quase ficando ultrapassado e tem que gastar, né? Gastaram muito. Mas no Velho Testamento não era assim. Israel só entrava em guerra quando Deus mandava. Nós precisamos nos voltarmos para Deus. E tem uma guerra que o crente tem, conforme diz Efésios 6, melhor dizendo, não é contra sangue e carne, mas é contra os principados e potestades do ar. Deus nos deu todo o aparato, e a única arma de ataque que ele nos deixou lá é a espada, que representa a palavra de Deus. Mas não podemos estar numa guerra e nos darmos o luxo de não usarmos a armadura de Deus. Precisamos não subestimar os três adversários que temos: Satanás e o mundo, que são adversários externos. Temos o interno, que é a nossa velha natureza, que só sairá de nós na glorificação, no arrebatamento da igreja. Quando subestimamos esses adversários, nós somos derrotados. Por isso, Asaf tem em mente aqui que os inimigos de Israel eram inimigos de Deus. Deus fala, irmãos, no silêncio. Deus sempre tem algo a dizer quando ele está em silêncio. Nós precisamos estar atinando para as verdades de Deus. Ele coloca essa realidade aqui para a nação de Israel. Verso 11: porque retrais a mão, sim, a tua destra, e a conservas no teu seio. Asaf, então, se vê na situação de querer uma resposta de Deus. Mas Deus já havia dado respostas interessantes, que Deus trabalha com a prevenção. Deus diz em Deuteronômio que se eles desobedecessem a Deus, a partir do capítulo 30, eles seriam espalhados. E eles realmente foram espalhados por desobediência a Deus. Irmãos, Deus está falando conosco hoje, em meio a esta pandemia.
Deus está levantando pregadores, Deus está levantando a sua voz para dizer, olha, eu estou voltando. E isso pode acontecer a qualquer momento. Agora, qual tem sido a nossa reação diante da voz de Deus, que é a sua palavra? O Spurgeon tinha em mente, quando ele pregava, que não era ele que estava falando. Era Deus. Irmão, Deus não tem responsabilidade com o pregador. Deus tem responsabilidade com a sua palavra. O pregador é apenas um instrumento nas mãos de Deus. Deus não está em silêncio. Deus está querendo que haja da nossa parte uma reação diante da verdade que estamos ouvindo. E qual será a sua reação nessa noite? Será que você vai sair da mesma forma que entrou neste culto online? Será que não vai fazer nenhum sentido para você isso? Então é importante pensar nas verdades de Deus. Quanto temos oportunidade. Israel perdeu a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não havia profeta. Deus falava através dos profetas. Deus fala hoje através das pregações. Não pense que vai acontecer de Deus abrir a nuvem e falar, como ele fazia antes. Deus fala conosco através da sua palavra. Há 3 conclusões erradas que o crente tem a respeito de Deus em meio aos sofrimentos. A primeira conclusão errada é do abandono de Deus. Os irmãos e amigos talvez achem que Deus nos abandonou. A segunda conclusão errada que Israel teve é da falta de proteção de Deus. A terceira conclusão errada que Israel teve do silêncio de Deus. E qual é a solução para esses fatos? Ele vai narrar a partir do verso 12. Ele vai dizer, então, ora Deus meu e Rei meu, é desde a antiguidade Ele quem opera feitos salvadores no meio da terra. Irmãos e amigos, há um fator muito interessante a respeito da nossa mente. Deus pode nos dar 10 bênçãos, mas se acontecer uma coisa só errada com a gente, deletamos as 10 bênçãos que Deus deu. E passamos a nos fixar mais naquela errada. Interessante que a expressão que eu citei agora há pouco, que Deus usa do Velho Testamento, eu vos tirei com meu braço forte do Egito. Deus repete essa frase em vários livros veterotestamentários. Israel esqueceu do que Deus havia feito. Salmo 78 diz que não deixaremos contar aos nossos filhos o que os nossos pais nos contaram sobre os feitos. Deus abriu o mar vermelho, irmãos. Deus cuidou de Israel em toda a peregrinação. Diz que as suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se desataram. Deus conservou Israel. Deus também está nos conservando hoje. Ele está nos abençoando. Eu quero me dirigir nesse momento a 3 grupos. Primeiro grupo é você que já é crente. Diante desta verdade que você ouviu, o que você vai fazer daqui para frente? Qual é o leque que você vai percorrer? É preciso analisar. Será que Deus está querendo que você se volte para Ele? Então se volte para Deus. Deus está querendo que você seja mais fiel, seja mais fiel. Deus está querendo que você se arrependa, se arrependa. Segundo grupo aqui é aqueles que são religiosos. Que estão nas igrejas, muitas vezes ouvindo as mensagens, cantando até, mas ainda não são convertidos. Ser religioso não é ser crente.
Você talvez está apenas cumprindo um rito. É isso que o religioso faz, ele cumpre um rito. E não conhece a Deus ainda. O culto não faz sentido para quem não é convertido. Você só está ali para dar uma satisfação, talvez, ao seu pai, à sua mãe, aos seus amigos, mas Deus vê o seu coração. Se você for um religioso nessa noite, você precisa ter um encontro verdadeiro com Deus. Paulo era um religioso. Ele era fariseu dos fariseus. O único que falava o hebraico do Velho Testamento. E considera isso como esterco por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Até quando ele teve encontro com Deus lá em Atos 9, perto de Damasco, houve uma mudança na sua vida. Talvez você seja um religioso, está nas igrejas apenas assistindo o culto. Assistir é uma coisa, prestar culto é outra. Me dirijo a você que não é crente, que está em estado de desespero, que não sabe o que fazer, que está numa situação complexa. Deus quer dar sentido à sua vida nesta noite. Ele quer fazer você ser uma pessoa diferente. Ele quer trazer a você, aluno, a necessidade de experimentar a transformação que ele opera na vida da pessoa. Aí sim a sua vida vai fazer sentido. Talvez você esteja cansado dos prazeres desse mundo. Você já foi para todos os lados, já experimentou de tudo e nada lhe satisfaz. Como diz Agostinho, o vazio do homem é do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher este vazio que o homem tem. Este vazio só pode ser preenchido por Deus. Então, meu amigo, minha amiga que está nos vendo e ouvindo, Deus está oportunizando a você nesta noite a necessidade de ter um encontro verdadeiro com Deus, de ter um relacionamento com Ele. Isso não significa isenção de problemas. O que acontece hoje é que há muitas interpretações erradas de seguir a Deus. Deus não está oferecendo riquezas para ninguém aqui neste mundo. E disse em João 6, vocês só estão aqui porque eu dou de comer a vocês. Trabalhai pela comida que não perece, mas pela que subsiste eternamente. Talvez o seu interesse seja de riquezas, talvez de posição. Deus, o bem maior que Ele está oferecendo é a salvação. Ele diz em 1 Timóteo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos homens na Bíblia foram ricos, Jó, José de Arimateia, mas eles não confiavam nas suas riquezas. Eles confiavam em Deus. Talvez você esteja desesperado porque quebrou o seu negócio. Talvez você que é pobre está aflito porque não tem uma fonte de renda. Deus diz no Salmo 27, 10, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Então, que nessa noite você possa refletir sobre as verdades que você ouviu. A pandemia, ela é uma realidade. Muitas pessoas acham que essa doença, ela não é como dizem, mas ela é assim mesmo. Temos mais de 78 mil pessoas mortas já no Brasil. A Covid-19 parou o mundo. Ela é uma realidade. E esta realidade está acontecendo com a permissão de Deus para você analisar a sua vida. Eu espero que Deus lhe abençoe grandemente, que Deus lhe ajude em meio a tudo isso. Eu quero agradecer aqui ao pastor João Vitor pela oportunidade, junto com o pastor Mateus, agradecer por essa oportunidade que os irmãos estão nos dando aqui nas igrejas bastante regulares do Rio de Janeiro. Quero mandar um abraço a todas as igrejas, aqueles que não me conhecem ainda, mandar um abraço aos meus irmãos em todos os lugares desse Brasil, de sul a norte, de sudeste a oeste. Deus abençoe a todos, um grande abraço, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo que passamos aqui na presença dele.
Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grandioso nome. Queremos te dar graça pela tua palavra, que é viva e eficaz. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus fiel, justo e verdadeiro. Nesse exato momento, Senhor Deus, eu te sou grato porque temos a tua palavra em mãos. Sou grato, Senhor Deus, porque podemos recorrer à mesma para aprendermos mais de ti. Te agradecemos pelas pregações que podemos ouvir nos nossos dias. Senhor Deus, abençoe cada irmão nesse exato momento. Te peço, Senhor, que está confortando os que perderam parentes, os que estão, Senhor Deus, entristecidos, Senhor, que está alegrando. Te rogo por aqueles que não são crentes, Senhor Deus, nessa noite que tu venha estar trabalhando em seus corações, que eles possam, Senhor Deus, reconhecerem que somente em ti há sentido a vida. Abençoa o nosso país, Senhor Deus, nos dê uma solução definitiva para esta doença, para que voltemos a estar nos congregando novamente. Pai, abençoa a todos, que o Senhor esteja, Senhor Deus, conosco, meu Pai, a cada instante, porque temos a tua promessa. O Senhor está conosco todos os dias, como o Senhor fala em Mateus 28, até a consumação do século. Pai, muito obrigado. Te louvamos, engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos